Boa noite, queridos, muito obrigado pelo carinho, pelo presente. Realmente foi um prazer estar com vocês aqui nesses 4 domingos, um pouquinho longe da minha casa, mas foi uma alegria a caminhada de lá até aqui. A gente veio conversando, eu e minha esposa, e foi um grande prazer estar com vocês e conhecer essa igreja que eu ainda não conhecia, né? Foi pela primeira vez que eu vim aqui e agradeço o convite do Daniel. E foi um grande prazer, e assim que precisar, estamos sempre à disposição para estar juntos com vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, nessa série de 4 domingos, esse é o último encontro, sobre esse tema especial que fala sobre confiança em tempos de crise. Nunca vivemos uma crise tão forte, tão aguda como essa que estamos vivendo, né? Uma crise sanitária tremenda e que a gente só ouvira falar pelos livros, pela história, mas infelizmente tivemos o desprazer de viver uma na carne, na pele, como estamos vivendo. Mas Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem cuidado de cada um de nós. E os propósitos de Deus são desconhecidos para nós. E cabe a nós, como filhos dele, pecadores, finitos, aceitarmos a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, assim nós precisamos fazer. Nessa série de temas, falamos no primeiro encontro sobre confiança diante do sacrifício do filho, quando Abraão teve que levar o filho lá no Monte Moriá para sacrificar, segundo era a vontade de Deus. E ele foi lá e Deus fez um milagre na vida de Abraão naquele dia e provou a fé de Abraão. Depois estivemos com um milagre muito grande acontecendo na fornalha ardente. Confiança diante da fornalha, onde aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se colocaram ali diante da ordem do rei e desobedeceram a ordem do rei, mas obedeceram a ordem de Deus e foram salvos da fornalha. No domingo passado, no nosso terceiro encontro, falamos de um homem que esteve diante da cova dos leões, Daniel. A fé provada, ele foi valente, foi firme e saiu vitorioso. E nesse nosso último encontro, vamos falar sobre confiança diante de uma enfermidade sem cura. Esse tema ele é muito bem propício para o momento que nós estamos vivendo, enquanto vemos tantas pessoas acamadas dentro de uma UTI, alguns sem esperança de retornar à vida, mas acreditamos que o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a história de uma mulher que estava diante de uma enfermidade sem cura, mas ela teve a vitória em nome do Senhor. Eu quero convidar você a ir para a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Se você não tiver com a Bíblia, pode ligar o seu smartphone e ali você vai encontrar a sua Bíblia também. Pode usá-la. Lucas no capítulo 8. Lucas no capítulo 8, e vamos ler o versículo 43 até o 48. Antes de lermos o texto sagrado, eu quero convidar você a fechar os olhos para orarmos. Querido Pai do céu, a Tua palavra está aberta nesse momento. Queremos extrair dela o alimento espiritual que tanto precisamos para vencermos as ciladas do inimigo. Prepara-nos para um dia encontrarmos contigo, ó Pai, quando Tu voltares a essa terra, para nunca mais nos separarmos. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 8, versículo 43, diz a Bíblia: enquanto ele ia, as multidões o apertaram. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude, poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se,
Aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, te curou, vai-te em paz. Esse relato ele é muito interessante porque traz uma história em que nós estamos habituados a viver. Conviver com certos tipos de doenças, de males, consequências lá do passado, quando Adão e Eva escolheram não continuar obedecendo a Deus, e foram convidados a se retirarem do jardim do Éden, e a partir daquele momento da entrada do pecado, o homem começou a herdar uma série de problemas físicos, doenças, males. A Bíblia diz que daquele momento em diante, quando o casal é expulso do paraíso, eles precisam se alimentar, e agora o suor do rosto era um sinal de que do sacrifício que eles teriam que fazer para obter o pão de cada dia. E aí os espinhos apareceram, as pragas apareceram e as doenças também. E aqui o relato bíblico conta a história de uma mulher que tinha uma doença, um fluxo de sangue. Essa mulher, ela sangrava há 12 anos. Você já parou para pensar no que é isso? A pessoa ficar sangrando o tempo todo, uma hemorragia. Em consequência dessa hemorragia, eu penso que essa mulher era super anêmica, não tinha um pingo de sangue no seu corpo, porque sofria com aquele sangramento. E essa mulher, diz a Bíblia, que ela tinha procurado todos os médicos da época. Eu imagino quando a gente tem algum problema de saúde, a gente vai aos médicos, não é verdade? A gente marca uma consulta, vai lá e o médico nos examina, pede uma bateria de exames para detectar qual é o problema. E quando o problema é detectado, ele passa ali uma série de remédios para a gente tomar. Não é assim que acontece? Pois é. A mesma coisa aconteceu com essa mulher que a Bíblia não revela o seu nome. Ela tinha procurado todos os médicos da sua cidade, da sua região. E diz a Bíblia que ela tinha gastado todo o seu recurso, todo o seu dinheiro. O dinheiro que essa mulher tinha, ela tinha levado para os médicos da época, mas nenhum deles havia dado a cura para ela. Imagina aqui que as pessoas diziam para ela: olha, tome esse remédio aqui que vai curar. Ela ia lá e comprava aquele remédio, e o remédio não fazia efeito. Alguém chegava e dizia: olha, tem um remédio ali também que é muito bom, toma esse remédio. E ela ia lá e comprava o remédio, mas não resolvia. Enfim, 12 anos de sofrimento, meus queridos, não são 12 dias. Eu imagino que a esperança no coração dessa mulher já tinha acabado. Sabe quando você tem algum problema que você chega à conclusão de que, eu vou ter que conviver com isso, porque não tem solução para isso. Eu imagino que aquela mulher já estava assim, já quem sabe, próximo de perder sua vida. Porque ninguém consegue ficar sangrando durante 12 anos e viver por muito mais. O sangue é vital para a vida. E essa mulher já tinha perdido todas as esperanças. Os médicos, além de terem pego todo o dinheiro dela, tentando curá-la, disseram para ela: olha, nós não temos mais o que fazer. Vai para casa e vai aguardar a morte, porque não tem solução no seu caso. Quantas pessoas já tiveram diante de uma situação dessa, em que não tem solução aparente? Você olha para um lado, olha para o outro, e agora, o que vai acontecer? Talvez eu falo para alguém aqui na igreja, ou você que está em casa, que já viveu uma situação ou conheceu alguém que viveu isso, onde não havia mais solução. Quem sabe estava no leito de uma UTI, onde os médicos disseram: olha, pode levar para casa, porque não tem mais jeito. Eu conheci algumas pessoas assim, que os médicos disseram para que fossem para casa, morrer em casa, porque não tinha solução. E foram para casa e foram curadas pela mão do Senhor. Essa mulher já tinha perdido todas as esperanças. E um belo dia, ela ouviu falar de um médico. Só que esse médico, ele era diferente dos demais médicos que ela havia procurado, que ela havia gastado todo o seu dinheiro. Esse médico não cobrava nada pela consulta. E era um médico que havia curado muitas pessoas, casos que, na vista dos médicos humanos, não tinha cura. Cegos voltaram a ver, paralíticos voltaram a andar, coxos andaram, endemoniados ficaram curados, livres dos demônios.
E vocês sabem que quando uma coisa boa acontece, ela o quê? Ela espalha, né? E todo mundo fica sabendo, tanto notícias boas quanto notícias ruins. Mas a notícia de Jesus como médico, como curandeiro, tinha se espalhado por toda a Judéia, por todas as cercanias de Jerusalém. E aquela mulher ouvira falar de Jesus. Já imaginou a situação? Você com uma doença terrível, e alguém fala, olha, tem uma pessoa ali que tem um remédio, que esse remédio é milagroso, ele vai te salvar. Só que ele é caro. O que você faria? Ah, não vou comprar esse remédio, não, é muito caro. Assim que faria? Você vendia o carro, não é verdade? Vendia bicicleta, vendia moto, vendia o que tivesse para comprar o remédio, para ser curado. Aquela mulher já não tinha nada de dinheiro, mas alguém falou para ela, olha, ele é um médico que não cobra nada de ninguém. Vá até ele, que ele vai te curar. Queridos, aquela mulher saiu naquele dia da casa dela, determinada a encontrar Jesus. Ela já tinha tentado algumas vezes, mas não tinha dado certo. Mas naquele dia ela saiu de casa e disse no seu coração, hoje eu vou encontrar Jesus e vou ser curada. E ela foi atrás dele. Diz o texto que Jesus chegou, a multidão era sempre grande. Aonde Jesus estava tinha muita gente, porque todo mundo queria ver. Tinha aqueles que queriam um milagre, a cura, tinha os curiosos para ver se era verdade que ele fazia milagre mesmo, tinha gente de toda espécie. E ali quando ela chega para encontrar Jesus, ela vê que tinha uma multidão que cercava, e ela pensou, como que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar no meio dessa multidão e pedir licença para poder falar com o mestre? Será que ele vai me atender? E ela teve uma ideia. Quando ela viu a dificuldade de se aproximar de Jesus, ela pensou, se eu apenas chegar pertinho dele e apenas tocar na veste dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Olha que fé, olha que confiança, que crença. Ela acreditava tanto que Jesus tinha poder para curar, que ela bastava tocar na roupa dele, era suficiente. E ela acreditava que seria curada. Queridos, diz a Bíblia que ela foi se aproximando no meio da multidão, e lá vem Jesus. E antes dela encontrar com Jesus, Jesus já estava atendendo um outro caso, que era Jairo. Quando você lê o texto um pouquinho anterior, você vai encontrar essa história. Jairo, um homem também muito bem quisto na sociedade, um homem especial, respeitado, estava com uma filha de 12 anos de idade que estava quase a morrer em casa. E Jairo também naquele dia tinha saído de casa para encontrar com Jesus, para que Jesus fosse na casa dele, para que curasse a sua filha. Então Jesus estava diante de duas pessoas que estavam necessitadas demais. Jesus começa a conversar com Jairo, e no caminho da casa de Jairo, aparece a figura dessa mulher. Ela entra no meio da multidão e toca na veste de Jesus. O que acontece? O que disse o texto? Que automaticamente, quando ela tocou na roupa de Jesus, de Cristo, ela foi curada. Como se fosse uma corrente elétrica que tivesse entrado no corpo daquela mulher, dado aquele choque de 220, e a vida dela mudou. A doença foi embora, o sangue estancou, parou de sangrar. Ela sentiu que alguma coisa estranha tinha acontecido com ela, para melhor. E aquela mulher foi curada. Jesus sabia de tudo, e ele para a multidão, e ele faz uma pergunta: quem me tocou? Todo mundo ficou ali, mas todo mundo tocou. Eu imagino que Jesus passava, as pessoas, pegavam nele, pegavam na mão dele, mostrava as crianças, os filhos para ele abençoar. Era assim. Aonde Jesus passava, todo mundo queria chegar perto. E agora Jesus faz uma pergunta assim que, como responder? A multidão ficou alvoroçada. Diz a Bíblia que um discípulo, Pedro, vai para Jesus e fala: Senhor, nós não estamos entendendo essa sua pergunta. Como o Senhor quer saber quem te tocou? Tanta gente está aqui junto do Senhor, te pressionando, muita gente te tocou. Como o Senhor quer saber se alguém te tocou? E Jesus fala assim: não, alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu o quê? Poder. Eu pergunto a você, você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Sabia ou não sabia? Sabia,
Claro que Jesus sabia quem tinha tocado nele. Há um pensamento aqui da escritora Ellen White, que ela diz o seguinte: Cristo sabia todos os seus pensamentos em relação à mulher e dirigia os passos em direção a ela, compreendia-lhe a grande necessidade e estava ajudando a exercer a fé. Ciência do Bom Viver, na página 60. Olha que interessante, não foi a mulher que foi em direção a Jesus. Jesus sabia que no meio da multidão tinha uma mulher que precisava de quê? De cura. E o que Jesus fez? Ele vai andando em direção à mulher. Olha como Jesus é especial. Olha como Jesus se preocupa conosco. Olha como Ele sabe das tuas necessidades. Às vezes a gente pensa, será que Deus está vendo o que está acontecendo? Será que Deus está percebendo a luta que eu estou vivendo? Queridos, Deus sabe, percebe, sente todas as coisas que acontecem com você. A Bíblia fala que até os fios da sua cabeça, Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça. Olha só, Deus não te abandonou nesse mundo corrupto, cheio de pecado, e te abandonou e te deixou aí à mercê da iniquidade. Deus está olhando para você, Ele sabe cada passo que você dá. E a cada dia Ele está na tua vida. Diz o livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou comer com ele, e ele vai comer comigo. Olha o tipo de amizade que Jesus quer ter com você. Olha o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Deus não quer uma amizade superficial, aquela coisa de conhecido, eu conheço de longe. Deus quer uma intimidade com a gente. Ele quer entrar na tua casa e comer. Existe coisa mais pessoal, mais íntima do que comer na casa de alguém? Não existe. Você entrar na casa de alguém para se alimentar é uma coisa muito íntima, é muito pessoal. Quando alguém lhe convida para sentar à mesa da casa dele, para você se alimentar, é um sinal de amizade, de relacionamento, de respeito. É isso que Jesus quer com você. Portanto, nesse episódio, Jesus vai em direção da mulher. E a mulher, Ele proporciona uma situação para que a mulher pudesse chegar e tocar nele. E ela toca e é curada. Então, por que Jesus perguntou, quem me tocou? Se Ele sabia quem tinha tocado nele, se Ele já sabia que havia uma mulher no meio da multidão doente há 12 anos, por que Ele perguntou? Queridos, Jesus queria apresentar para toda a multidão o exemplo de uma fé. Aquele era o momento de Jesus dar uma lição poderosa para aquele povo, porque Ele olha depois para aquela mulher e fala: filha, a tua fé te curou. Olha que interessante, a fé daquela mulher foi tão forte, tão grande, que proporcionou a cura. E essa lição Jesus queria impregnar no coração daquelas pessoas. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, ele diz: sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Imagine você quando vai diante de Deus pedir alguma coisa, e você pede desconfiando dele. Eu vou fazer essa oração, vou pedir, mas eu acho que Deus nem vai responder, mas eu vou orar para o desencargo de consciência, né? Mas Ele nem vai responder. Como você acha que Deus se sente diante de um crente desse jeito? Que vai pedir e não acredita que Deus pode responder. Paulo diz que sem fé é impossível agradar. Se você não agrada a Deus, você faz o quê? Desagrada. Se você não agrada a Deus, você vai desagradar. E aquele momento, a fé daquela mulher era um motivo que agradou a Deus, porque aquela mulher foi lá e acreditava que bastava tocar nas vestes de Jesus que seria curada. E aquele momento Jesus pega aquela história, para tudo e fala: quem que me tocou? Porque saiu poder de mim. E a mulher agora fica envergonhada, com medo, quem sabe, não vou, se eu falar, ele vai tirar a cura, né? Talvez bater um desespero no coração dela e eu vou ficar calado, o que eu faço? Mas ela sentiu, não, eu tenho que me entregar. E ela vai, tímida, diante de Jesus e fala: Senhor, foi eu que te toquei. O Senhor me perdoa, se eu fiz mal, mas eu precisava tocar no Senhor. Eu queria ser curada.
E Jesus fala aquelas palavras aqui no versículo 48. Olha que as palavras de Jesus é fantástica quando ele diz: então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Em outras traduções, a tua fé te curou. A fé daquela mulher, a crença naquela mulher que Deus podia curar foi a diferença. E hoje, queridos, nós vivemos num mundo, em momentos de crise, que a nossa fé está sendo provada. A todos os momentos. Porque no momento desse de crise, a gente fica pensando em quem que eu vou confiar. A gente vai para os remédios, tudo que ensina para a gente vai tomar. Não é verdade? Tudo que ensina a gente toma. A gente vai nos médicos, a gente quer confiar nos médicos, e quando tudo isso der errado, a gente vai confiar em quem? Em Deus. Ah não, agora eu vou para Deus, porque tudo deu errado. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer o contrário. Ele quer que você deposite toda a tua confiança, toda a tua fé nele. Sabe por quê? Porque é Ele que conduz toda a vida da humanidade. É Ele que está com cada médico na hora de uma cirurgia. Ele que está orientando os médicos a receitar o remédio certo para curar a tua saúde, a tua doença, para restabelecer a tua saúde. Ele que está por detrás de tudo. E Ele quer que você venha até Ele. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele fala: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus não está dizendo: olha, você traz para mim os problemas mais difíceis que você não conseguir resolver, os fáceis você resolve, os mais difíceis você traz para mim que eu vou resolver. Deus está dizendo: lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, as tuas preocupações, as tuas doenças, os teus problemas. Deus está dizendo para você e para cada um de nós nessa noite, que nós precisamos confiar nele, precisamos acreditar, como aquela mulher fez. Queridos, aquela mulher, após 12 anos de sofrimento, agora ela encontra a cura para a sua vida. Já imaginou que alegria passou no coração daquela mulher? Tudo porque acreditou, porque confiou que Jesus podia curar, podia dar uma nova vida para ela. E às vezes a gente tem conversado com algumas pessoas e a gente vê o desespero, a falta de fé, a falta de confiança nos milagres que Deus se propõe a fazer na vida de cada um de nós. Queridos, se nós não tivermos fé, se nós não confiarmos que Deus pode tudo na nossa vida, o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo dentro da igreja? O que estamos fazendo com a Bíblia, se nós lemos a Bíblia, mas não acreditamos que os milagres ali apresentados podem acontecer hoje na nossa vida também? Basta nós crermos. Deus está disposto a ouvir a nossa oração, a nossa prece em qualquer momento. Ontem tivemos um sábado inteiro sobre oração, sobre jejum. A dificuldade que o cristão tem de separar um momento especial para falar com Deus, para orar. A oração que é a respiração da alma. Olha, a oração é a respiração da alma. A oração é a ferramenta que Deus deixou para a gente comunicar com Ele. Ele está o tempo todo disposto a nos ouvir, a nos atender, mas nós não temos tempo. Aí na hora que vem um desespero, que vem a doença, que vem o problema, que vem o desemprego, aí a gente lembra de Deus. Só que nesse momento, quando surge o problema, a gente não tem relacionamento com Ele, a gente não tem intimidade com Ele, e aí chega nessa hora a gente não acredita que Ele pode resolver o problema. Compreende? Porque você só confia em alguém que você tem o quê? Relacionamento, confiança. Se você sair aqui da igreja essa noite andando e alguém parar o carro e te oferecer uma carona, dificilmente você vai aceitar, porque é uma pessoa estranha que você não conhece. Como você vai entrar dentro do carro daquela pessoa estranha que está te oferecendo uma carona? Agora, se esse mesmo carro que passar e te oferecer a carona, e você olhar lá dentro e ver o seu irmão, você não vai pensar duas vezes, você vai entrar no carro e vai aceitar a carona. Por quê? Porque você conhece. Sabe, o grande problema dos cristãos da nossa modernidade, da nossa atualidade, é que eles servem a um Deus que eles não conhecem. Eles acreditam num Deus, eles dizem que acreditam num Deus, mas eles não conhecem esse Deus.
E na hora da prova, da luta, da tempestade, eles clamam a Deus, mas não acreditam que Ele pode resolver, porque não tem intimidade, não tem confiança. Deus é um ser estranho para essas pessoas. E queridos, Deus não pode ser um Deus estranho na tua vida. Não pode ser um Deus estranho na minha vida. Todos os dias eu preciso me relacionar com esse Deus e a minha fé aumentar. E a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. E quando eu me direciono, quando eu me dirijo para a palavra de Deus todos os dias, e eu estudo, eu crio um relacionamento íntimo com Deus. E quando a tempestade começar a se armar para a minha vida, eu vou ficar preocupado? Vou, porque eu sou humano. Eu vou ter medo? Vou, porque eu sou humano. Mas eu vou ter confiança no Senhor. Eu vou ter confiança que eu vou passar essa tempestade, mas alguém vai passar a tempestade do meu lado. Amém? Davi nos assegura disso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo nenhum, de mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Esse Deus que andou com Davi é o Deus que quer andar com você, na hora da alegria, na hora da doença, na hora da enfermidade, na hora do desemprego. Ele quer andar com você todo o tempo, mas você precisa acreditar, porque sem fé é impossível ter relação. Sem fé é impossível ter uma intimidade com Deus, porque você vai desagradar, você vai deixar Deus triste com você, porque você não confia nele. Deus está dizendo hoje para você, Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua dificuldade. Talvez o que você está passando ninguém sabe, mas Deus sabe perfeitamente nos mínimos detalhes. Ele quer dizer para você hoje: olha, meu filho, você acredita em mim? Você que está aí com 10 anos de cristão, 20 anos que vai na igreja, e na hora que as coisas apertam para você, você fica chateado, fica com raiva, para de vir à igreja, para de ler a Bíblia, porque está nervoso, porque Deus não está olhando para você. Presta atenção, presta bem atenção. Deus está falando com esse tipo de cristão, que na hora que a corda aperta, sai reclamando, não quer ir mais à igreja, não quer mais estudar a Bíblia, não quer mais fazer nada, porque se sente abandonado. Há uma velha e antiga história que conta que um homem teve um sonho, e nesse sonho ele via na praia, que ele estava andando com Deus na praia, e lá na praia haviam 4 pegadas, as de Jesus e as dele. Ele ficou contente em ver que na jornada dele, Jesus não deixava ele sozinho, sempre estava do lado dele. Mas em determinado momento da caminhada, começaram os problemas, as dificuldades, e naquele momento ele viu que em vez de 4 pegadas, só tinham quantas? Só 2. E ele naquele momento ficou revoltado com Deus, e olhou para Deus e disse: poxa, na hora que estava tudo bom na minha vida, o Senhor estava do meu lado. Agora na hora que os problemas vieram, a dificuldade, o Senhor me abandonou, me deixou sozinho. E sabe o que Deus disse para aquele homem, para aquele crente fraco, para aquele crente duvidoso? Ele falou assim: não, meu querido, quem disse que aquelas 2 pegadas são as suas? Aquelas pegadas são as minhas, porque foi exatamente naquela hora da dificuldade que você não aguentou mais andar. E sabe o que eu fiz? Eu peguei você no colo e te carreguei no colo. É isso que Deus está dizendo para nós hoje, em meio a essa pandemia, em meio a essa dificuldade toda. Você está desesperado sozinho, você está vendo você andar sozinho? Não, Deus já está te carregando há muito tempo no colo. Mas você precisa acreditar, como aquela mulher acreditou. Tenha amizade com o Senhor, com esse Deus que quer ser teu amigo todo o momento da tua vida. Ele não quer ser um Deus só na hora de apagar o fogo. Não é isso que Ele quer. Ele não quer ser teu Deus só na hora dos problemas. Ele quer ser teu Deus na hora da alegria, na hora que está tudo bem. Porque quando chegar a hora da prova, a hora de passar pelo vale da morte, você não terá dúvida de que Ele vai estar com você. Amém? Glória a Deus. O meu apelo nessa noite, a você que está aqui, a você que está em casa, eu quero te apresentar esse Deus que quer ser o teu amigo, esse Deus que curou aquela mulher e quer curar você. Independente da sua
dificuldade, da sua doença, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Mas você precisa acreditar, você precisa ter fé, não pode vacilar, tem que ir aos pés do Senhor e acreditar que Ele pode fazer tudo na tua vida. O meu desejo, a minha oração nessa noite, meus amigos, meus queridos, você que está em casa, confie mais no Senhor. Diante de todo obstáculo e dificuldade, não duvides, confie no Senhor, porque Ele quer ser o teu amigo. Eu quero orar com você. Querido Pai do céu, nessa noite aprendemos que sem a fé é impossível te agradar. Aprendemos na história dessa mulher que há 12 anos sofria com um sangramento que não parava. Mas um dia ela colocou no seu coração que ela ia encontrar com Jesus e que bastava tocar na sua veste que ela seria curada. Tamanha era a fé daquela mulher. E ela foi até Jesus. E ao tocar na roupa de Cristo, ela foi curada. Talvez nessa noite há alguém que está precisando de uma cura. Talvez uma cura física de uma doença. Mas também há alguém que está precisando de uma cura diferente, de uma cura espiritual. Precisa ser curado de uma vida de pecado, de desobediência, para estar novamente ao lado do Senhor. Ó Pai, que o Teu amor, que a Tua graça alcance esse coração. Que a Tua mão possa tocar nessa pessoa que às vezes está distante do Senhor. E ela possa sentir o toque de poder em sua vida e possa aceitar andar cada dia ao lado do Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.